E aí galera, foi lançado um novo spin-off da série Dexter que se chama Dexter Resurrection. E nesse vídeo eu vou trazer as minhas opiniões sinceras sobre o primeiro e o segundo episódios, que foram os que foram lançados até então, e a série vai ter seus episódios lançados toda sexta-feira. Então vamos direto para o assunto principal desse vídeo. Aqui, essa série continua os acontecimentos da série Dexter New Blood, que é o outro spin-off da série de Dexter, que veio na série principal dessa mesma franquia, e aqui dá continuidade àquele momento em que o filho do Dexter, o Harrison, deu um tiro no Dexter, que foi um tiro que o próprio Dexter pediu para poder ele dar nele. Mas enquanto o próprio Harrison acha que o Dexter, seu pai, está morto, o Dexter continua firme, forte e vivo, mas agora internado em um hospital, onde a gente vê que ele acaba tendo alguns deslumbres e visões e sonhos envolvendo uma das pessoas que ele já acabou conhecendo, como um dos vilões que ele já matou, o próprio personagem que é o Doakes, o personagem Miguel Prado, que é um vilão, que foi um dos primeiros icônicos que o Dexter matou, e que ele considerava um amigo, mas depois descobriu que ele era um assassino e foi lá e matou esse Miguel Prado, e também o próprio personagem Arthur, que é o responsável, spoiler, em ter matado a Rita, que até então era esposa do Dexter. Então ele acaba tendo uma visão onde ele acaba tendo conversas com esses personagens, e na conversa com o Doakes, em vez de xingar ele, falar o quanto ele é um esquisito filho da mãe, isso para não xingar um palavrão, ele acaba dizendo ali nessa visão que o Dexter tem, que ele tem que ir atrás do Harrison. E o foco principal do próprio Dexter agora é ir atrás do seu próprio filho para poder reencontrar ele. Isso porque o filho dele agora tá tendo uma nova vida, trabalhando em hotéis, servindo e atendendo os próprios moradores dali. Igual antigamente, nas temporadas anteriores, o Dexter aqui também está tendo meio que visões, assim, ou tendo... Ele fica delirando vendo o seu próprio pai, e ele acaba tendo conversas com o seu próprio pai, mesmo o pai dele estando morto. Sim, porque ele tem essa parada de ficar conversando com o próprio pai. É como se fosse um pensamento dele que vem em forma de uma pessoa mais próxima a ele. E pessoas próximas a ele, além da falecida irmã dele, era quem? O pai dele. Então ele acaba tendo conversas com o pai dele, onde o pai dele serve como esse alter ego aí, né, entre aspas, para poder falar para ele fazer a mesma coisa, que é ir atrás do Harrison. Então o Dexter acaba fazendo isso no futuro. Mas anteriormente a gente vê uma situação envolvendo até o próprio Batista, que está ali no hospital e que está ali para poder visitar o próprio Dexter. E assim que ele chega para poder conversar com o Dexter, ele fala sobre a questão da Lagertha e dela sempre desconfiar do Dexter. Ele fala também da questão da ex-namorada dele que apareceu em New Blood ter dito pro próprio Batista que ele era o açougueiro de Bear Harbor, e o próprio Dexter ficou, como assim ela achava isso? Eu não tinha uma relação muito boa com ela, mas ela achar que eu sou isso é complicado. Aí ele fala, mas a Lagertha também achava que você era o açougueiro. Mas quem foi acusado de açougueiro foi quem mesmo, né? Foi o Doakes. Eles têm essa conversa, é óbvio, gente, é nítido que o Dexter poderia ser preso naquele mesmo momento, porque, cara, é óbvio que o Dexter é o açougueiro. Mas o Batista, mesmo depois disso, e mesmo depois da desculpa esparrapada que o Dexter dá sobre o porquê que ele sumiu com o corpo da Deborah, o próprio Batista confia e ainda acredita no seu próprio velho amigo Dexter, porque o Batista é um burro. Só isso que ele é um idiota, ele é um burro e ele acredita nas próprias falcatruas que o Dexter emite e fala pra ele naquele momento ali de desespero. Então, o Batista pergunta pra ele, e aí, como que foi a situação? O que aconteceu com o corpo da Deborah? Ele fala, naquele momento que ela tava internada, em coma, eu fiquei desesperado, peguei o corpo dela, levei até o barco caiu, o navio no caso, o navio caiu, o corpo dela sumiu, eu nunca mais vi ela e vim morar em outra cidade, e o Batista acredita nisso tudo. Depois o Dexter aproveita somente uma oportunidade ali para poder fugir do Batista. Ele foge do hospital, vai para Nova York, onde o próprio filho dele tá morando, e ali ele acaba conhecendo algumas pessoas, o Dexter no caso, né? Conhece um Uber ali, onde ele entra e descobre que tem um cara que está se nomeando a Passageiro Sombrio, né? Um cara que se chama de Passageiro Sombrio, que até então era um alter ego que o próprio Dexter usava e não sabia que uma pessoa iria passar a usar. E ele descobre que esse tal Passageiro Sombrio, né, está ali matando Ubers. O cara, o foco principal dele, as vítimas principais desse cara é matar Ubers. Ele usa uma linha ali para poder cortar o pescoço das pessoas e matar elas. E é isso. Então o Dexter fica curioso, ele conhece esse Uber. Então a gente vai para outro ponto aqui, que é envolvendo o próprio Harrison, onde a gente vê que o Harrison, agora ele tá de boa, ele tá tranquilão, vivendo a vida dele, tem novos amigos, é um cara mais, sabe, comunicativo, não sei o quê, diferente do personagem estranho e excêntrico que ele era anteriormente. Dava até para poder entender, dado o passado sombrio que ele tinha, né, teve o pai que ele teve, a mãe que ele teve, problemática pra caramba, mãe adotiva, tá, até porque a mãe de verdade era a própria Rita que faleceu e não pôde criar ele o suficiente, dava pra poder entender o porquê ele era meio perturbado da cabeça. Porém,
o personagem era chato, tá? Ele era insuportável, tinha tudo pra ser legal na série, mas ele era bem esquecível. Insuportável não, mas ele era esquecível. Agora, nessa nova temporada, nesses 2 primeiros episódios, deu pra poder ver que ele tá melhor, tá? Que ele tá com uma nova personalidade, ele parece outra pessoa, mesmo sendo a mesma pessoa, se é que vocês me entendem. E aqui, ele acaba... já dando spoiler grandioso, né? Ele acaba matando um cara que ele avista entrando no hotel com uma mulher desacordada e bêbada, e que ele também vê esse cara tentando abusar sexualmente dessa mulher. Ao Harrison ver isso, ele vai lá, ataca esse cara, tem uma briga corporal com ele, até que ele mata esse predador. Depois do predador falar pra ele que ele vai fazer aquela mesma coisa com várias outras mulheres, mesmo que o próprio Harrison salve ela. E se ele não matar ele ou não fizer alguma coisa, ele vai fazer com outras mulheres. Então o Harrison meio que ativa o seu modo assassino e mata esse cara ali mesmo, véio, e esconde o corpo dele e corta partes. Mas é complicado porque ele não guardou os corpos direitos. Então o Dexter volta para Nova York para poder tentar reencontrar o seu filho, descobre que possivelmente foi o seu próprio filho que matou, porque ele viu que o mesmo método que o Harrison usou é o método que ele mesmo ensinou para ele, né? E que o Harrison colocou em prática. Então ele vai lá e tenta tirar os rastros que podem incriminar o seu próprio filho, ao mesmo tempo que, voltando nesse caso do passageiro sombrio, que é o que mata Uber, o Dexter descobre que o mesmo Uber que está ali conversando com ele é um cara que conhece a vítima. Então o Dexter vai até a casa desse cara, né, desse Uber que tá dando a festa, onde essa vítima vai estar, e essa vítima conta tudo o que aconteceu com ele, mostra o vídeo das câmeras que ele gravou, e ele falou que ele só não denunciou o cara porque não ia dar em nada, sabe? Tipo assim, pô. Ia ser só mais um caso normal onde, né? Então por isso que ele não foi à frente com a denúncia. E agora o Dexter está ali, ao mesmo tempo que tentando proteger o seu próprio filho e vigiar ele, tentando achar esse tal assassino que se nomeia o Passageiro Sombrio e tentando matar ele ao mesmo tempo. E aqui nós somos apresentados a personagens secundários, possíveis novos serial killers que vão aparecer. Nos novos trailers a gente já sabe, né? Até nos primeiros a gente já sabia que ia ter novos serial killers, né? Serial killers, e eles são apresentados aqui, até por uma atriz conhecida, que é a própria Uma Thurman, e a gente vai ver mais deles nos próximos episódios. Mas até o momento, tudo que eu falei aqui foi um resumo prévio, né, de tudo que eu vi nesse primeiro e nesse segundo episódio. E se eu tô gostando? Tô gostando. Tem algumas coisas que dá pra você ver e ver que há muita forçação de barra? Tem. Porém, a série continua interessante e me fisgou. Eu tô curioso pra poder saber o que vai acontecer. A série tá legal, não é incrível, não é extraordinária, não é uma parada perfeita igual as primeiras temporadas de Dexter, porém, eu ainda estou gostando. Mas, e aí? Vocês estão assistindo? Já assistiram? Deixe suas opiniões aqui nos comentários. Não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal e assistir os vídeos anteriores que estão passando aqui na tela final. Também comentem suas opiniões aí, sinceras e com respeito, e conversem aí entre si sobre as suas expectativas em decorrer dos próximos episódios e mais coisas aí relacionadas a esse universo. Mas então é isso, gente. Esse foi o vídeo. Valeu, tchau, fui!